Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Café Católico, mais um Café Expresso, meditando sempre sobre as coisas de Deus. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Dando continuidade para este mês de fevereiro, estamos meditando sobre a vida de alguns santos, e o santo deste podcast de hoje, deste Café Expresso de hoje, é São Leandro de Sevilha, aquele que foi bispo da cidade de Sevilha, na Espanha, em uma das cidades da Espanha. Sevilha, que tinha uma distância, tem uma distância aproximadamente de 5 horas e pouco da capital de Madrid, né? E São Leandro, ele nasceu em Cartagena, ali um município que fica na região da Múrcia, ali na parte baixa do mapa da Espanha, né? E Leandro nasceu lá. Nasceu de uma família rica, né? O seu pai, chamado Severino, que tinha advinda, né, de uma família hispano-românica, e o nome da mãe de Leandro era Teodora. Teodora também tinha uma ligação com a nobreza local. Leandro teve mais 3 irmãos, e aqui é o que é impressionante, né, e edificante. Ele teve 3 irmãos e ele também santo. 4 santos, todos os 4 filhos de Severino e Teodora tornaram-se santos. O primeiro, claro, foi Leandro, que era o mais velho. Fulgêncio, tornou-se São Fulgêncio. Santa Florentina, né, a Florentina, e Isidoro, tornou-se Santo Isidoro. Isidoro tornou-se bispo de Sevilha no futuro, inclusive sucedeu a São Leandro, porque São Leandro é chamado bispo de Sevilha. Leandro de Sevilha, não porque nasceu, né, em Sevilha. Leandro nasceu em Cartagena. E Isidoro é o mais famoso porque é doutor da igreja. Tornou-se bispo de Sevilha e doutor da igreja, né? Na cidade da Espanha, né, na província de Múrcia, como eu falei, ali, Cartagena, onde nasceu o pequeno Leandro. Leandro, ele sendo o primeiro filho, nasceu numa data incerta, em 534, é uma data aproximada, né? Severino e Teodora, eles mudaram-se para Nova Cartago, porque a antiga foi destruída pelos romanos, né, séculos antes, e não se sabe por que Severino e Teodora mudou-se para Nova Cartago. Supõe-se que havia tido algum tipo de problema sério, de invasão, talvez a invasão chamada invasão bizantina, né, ocorrida na cidade, que por volta de 554, eles dois foram para Nova Cartago morar lá. Os hagiógrafos, eles não sabem informar mais ou menos se nesse tempo a família mudou-se para Sevilha. Todos os 4 filhos, se foram todos os 4 filhos, né? Se eles já tinham, ao mudar-se para a cidade, se já tinham os 4 meninos. E, no caso, os 3 meninos e Florentina, a menina, né? Até porque se desconhece as datas de nascimento também de Fulgêncio e Florentina. E tem uma data aproximada para Isidoro, que foi de 560. Colocaria-se até que tenha sido nascido em Sevilha, né? E os motivos não se sabe ao certo. Leandro, ele ingressou na vida religiosa, né? Se foi por uma escolha própria, uma vocação, um chamado, né? Se foi influência dos pais, a história não relata exatamente por que Leandro entrou na vida religiosa. Seja qual for o motivo, né? Parece que influenciou os irmãos, porque todos os irmãos seguiram a carreira religiosa. Inclusive,
Florentina tornou-se abadesa de mosteiro, né? E Leandro entrou na ordem beneditina, tornou-se beneditino. Nesse ponto da história, né, como foi a sua trajetória, nesse ponto se desconhece como é que ele tornou-se bispo. Porém, existem indicativos que, né, tenha se tornado padre e professor de seminários até de Sevilha. Talvez tenha sido professor de Sevilha. Pode até ter sido professor, inclusive, dos irmãos, né, Fulgêncio e Isidoro, porque Florentina, então, já tinha entrado no convento naquele tempo. Por volta de 45 anos, acredito que pelas pesquisas em 579, foi quando Leandro tornou-se bispo de Sevilha. Hoje chamaríamos Dom Leandro, né? É um cargo muito importante para a época, ser bispo de Sevilha. Data desse período que o início da sua atividade episcopal tinha como pensamento a conversão dos visigodos ao catolicismo. Inclusive visigodos, porque a gente sabe pela história que os godos, né, houve 2 braços de divisão dos godos. Então, os ostrogodos e visigodos. Os visigodos tiveram participação na região da Espanha, em Sevilha, né? Sevilha teve aquela participação dos romanos, dos vândalos, visigodos, teve os mouros, posteriormente os muçulmanos tomaram conta, teve também na história a invasão francesa, né? Então essa é a participação da história de Sevilha na Espanha, com relação à participação de povos naquela região. Então o Leandro, como bispo, São Leandro queria a reconversão. Por que reconversão? Porque o povo dos visigodos eram arianos, boa parte da população ariana. E no caso, neste mesmo tempo, neste mesmo ano, né, o bispo Leandro, com a ajuda, inclusive, de uma princesa chamada Ingunda, converteu o marido. O marido de Ingunda chamava-se Hermenegildo, e aí estamos falando do século VI, né? Hermenegildo, ele nasceu em 564, morreu em 585, e Hermenegildo, que futuramente Hermenegildo tornar-se-á santo também. Então, com a princesa, com a ajuda do bispo Leandro, né, converteu o marido dela, só que teve um problema muito sério político, porque o pai de Hermenegildo, né, que era ariano, o pai ou seja, o rei, né, porque Hermenegildo era o príncipe, o pai era o rei Leovigildo, e Leovigildo era ariano. E teve uma problemática muito grande, teve dificuldade em aceitar a conversão católica de Hermenegildo. Então o rei ficou indignado com a conversão e fez um complô para atacar o próprio filho, né, para se apossar, né, isso foi contra, achando que a conversão do filho era algo que queria como que tomar o reino, né? Entrou em guerra com o próprio filho. O conflito se alastrou por vários anos, né? Acabou gerando problema para o bispo, que foi ameaçado pelo rei. Então o rei ameaçou o bispo São Leandro, né? O bispo Leandro, inclusive enviou o bispo Leandro para o exílio em Bizâncio. Então a parte não é muito compreendida, a parte histórica do ano exato, que é exatamente quando o rei mandou para o exílio o bispo Leandro. E aí foi por volta teria sido 582 a 84 ou 586. Só que durante o exílio, o bispo Leandro, ele conheceu o Papa da época, e aí o Papa Gregório Magno, São Leão Magno.
né? E aí, todavia, o Hermenegildo, que era o príncipe, tentou ir também para Bizâncio, né? Enviou a esposa e o filho, só que no caminho a esposa de Hermenegildo faleceu, né? Hermenegildo mantinha-se, que tinha mantido o controle de Sevilha, né? Abandonou a cidade, só que aí, por volta de 585, ele foi encurralado, foi capturado e executado. Então, Hermenegildo, que protegia o bispo Leandro, aí já nesse momento faleceu, né? Nesse caso, o rei iria... Aí Leandro, com a morte de Hermenegildo, Leandro pensou logo que o rei agora vai vir atrás de mim, né? No entanto, o que aconteceu? Em 586, que foi um ano depois que Hermenegildo morreu, o pai, né, o Leovigildo, ele morreu, né? Faleceu, e aí de causas desconhecidas. Só que quem entrou no lugar, que sucedeu o pai, foi o irmão de Hermenegildo. E aí o nome do outro filho do rei, né, que era irmão de Hermenegildo, era Recaredo. Recaredo, ele assumiu, né, e como seu irmão, ele apresentou interesse pela fé católica. Então, o reino ariano, então através das conversas com Leandro, com o bispo, aceitou converter-se novamente, né? E a partir desse ponto, Leandro, com o apoio do novo rei, que era o Recaredo, teve início a uma campanha de evangelização para reconverter os visigodos ao credo católico. Com a ajuda do rei, aconteceu nesse século IV, por volta de 589, aconteceu aquele concílio de Toledo, né? Toledo, que é próximo de Madrid, a cerca de 1 hora de trem de Madrid. Então, naquela época, o reino, desde o rei que faleceu, né, e o filho manteve Toledo como capital, não mudou. Mas aí, com a ajuda do bispo, realizou o concílio, um concílio regional, né, porque é um concílio do rei e do bispo, e o reino oficial, chamado Reino Visigodo, queria que a conversão do reino fosse sair do arianismo para o catolicismo, queria que Recaredo com Leandro queria que o reino todo tornasse católico e saísse da heresia ariana. O concílio daquele ano foi convocado pelo rei e o bispo incentivou muito, com o apoio do papa da época, o Papa Gregório Magno, né? um dos mais famosos papas do período, daquele período do reinado, né? O concílio ele foi presidido pelo próprio São Leandro, né? Teve a participação de vários bispos, 70 e tantos bispos, com a presença do rei, incluindo bispos até arianos. Fez alguns cânones, colocando o arianismo como uma heresia, que deveria ser combatido, colocou novas regras monásticas, né? Ações a serem tomadas para reconversão da população. Então, as decisões que houve no concílio, né, foi decretado que o reino visigodo pertencia novamente à cristandade católica. Ele também despachou cartas, né, ao Papa Gregório Magno, comunicando a decisão. Então, foi os últimos anos, né, realmente foi um grande feito da vida de São Leandro. Desconhece-se, né, os finais da vida do bispo Leandro. Sabe-se que manteve-se no cargo de bispo de Sevilha até morrer, né? Ao todo, o bispo Leandro permaneceu uns 30 anos como bispo de Sevilha, presidiu sínodos, né? Teve grandes feitos como a conversão de Hermenegildo, que, né, tinha sido executado, o próprio rei Recaredo, né? Teve a participação do concílio de Toledo, e Leandro recebeu até o pálio, né, como arcebispo também. Ele faleceu no dia 13 de março, entre 600 a 601, tinha 66 a 67 anos, as causas não são definidas, né, e foi sucedido pelo seu irmão Isidório.
que no futuro tornou-se Santo Isidório de Sevilha, bispo e doutor da Igreja. Foi realmente um santo que evangelizou muito. Então, pedimos a graça de santos bispos para a Igreja de Deus, como São Leandro de Sevilha, que lutou, mesmo exilado, ou seja, um bispo que sofreu o exílio, que lutou pela evangelização, que foi junto aos governantes para pregar o Evangelho, incansavelmente desejando a cristandade, a fé católica para o seu reino, para o seu povo. Que o Senhor nos conceda santos bispos para a vida da Igreja. Se Deus quiser, teremos santos bispos na vida da Igreja, que converta os nossos sacerdotes e que o Senhor eleja sempre bispos santos para o devido pastoreio do povo de Deus. Precisamos de homens de Deus no pastoreio da Igreja do Senhor. Rezemos pelos nossos padres, pelos nossos bispos, para que tenhamos bispos santos como São Leandro de Sevilha. Obrigado, Senhor Jesus, pelos grandes homens de Deus que tu pões na vossa Igreja, pastoreando este rebanho, que é o vosso povo. Obrigado, Senhor Jesus. Concede-nos santos e dignos ministros para o vosso rebanho. A vós, Jesus, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. São Leandro de Sevilha, rogai por nós.